Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô em casa com a minha família e em breve eu espero rever todos vocês em sala novamente para a gente poder trocar ideias e fazer nossas atividades, viu? Na semana passada eu enviei para vocês um material sobre realismo e hoje eu vou fazer um resumo e vou mostrar um pouquinho para vocês no slide. E depois tem uma lista de exercícios que tá com a Dani, ela vai enviar para vocês, tá bom? Na próxima aula, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirar essas dúvidas sobre as questões, tudo bem? E aí a gente vai para outra matéria, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o realismo. Durante a primeira metade do século XIX, enquanto se tratava o embate entre neoclassicismo e romantismo, o realismo, força que iria dominar a arte na segunda metade do século, começava lentamente a aparecer. O homem europeu, diante da industrialização e aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, se convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Nesse ponto aí, a gente consegue pegar a grande diferença entre o realismo e o romantismo. O realismo, ele está buscando olhar aquilo do cotidiano, o real das pessoas, a vida real das pessoas, né? Já o romantismo não. O romantismo ele emotiva a realidade. Então, ele não fala com clareza e não aparece com clareza nas obras do romantismo a realidade, tá? Aparece sempre com um lado muito emocional. Em certo sentido, o realismo tinha sempre feito parte da arte ocidental. Durante a Renascença, os artistas superaram as limitações técnicas e representavam a natureza com a acuidade fotográfica. O novo realismo insistia na imitação precisa de percepções visuais sem alteração. Também eram diferentes em seus temas, os artistas se limitavam a fatos do mundo moderno à medida que os experimentavam pessoalmente. Somente o que podiam ver ou tocar era considerado real. Deuses, deusas, heróis da antiguidade estavam fora. Então, deuses, heróis, eles foram colocados de fora nesse momento das obras, tá? Camponeses e a classe trabalhadora urbana estavam dentro, que estavam ali na realidade dele, era o que eles viam, é o que eles podiam tocar. Em tudo, em tudo, de cor ao tema, o realismo trazia para a arte uma sensação de sobriedade silenciosa. A arquitetura. Os arquitetos e engenheiros procuraram responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. O realismo, gente, ele está na época no auge da industrialização, tá? As cidades não exigem mais ricos palácios e templos. Elas precisam de fábricas, estações, ferrovias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. Em 1850, Joseph Paxton construiu o Palácio de Cristal, que abrigou a primeira Feira Mundial de Londres. Demonstrou as possibilidades estéticas do uso do ferro fundido. Em 1889, Gustave Eiffel levanta em Paris a Torre Eiffel, hoje logotipo da Cidade Luz. Triunfo da engenharia moderna ostenta seu esqueleto de ferro e aço, sem alusões a estilos arquitetônicos do passado. Na época e até hoje, né, a Torre Eiffel ela é totalmente diferente de qualquer arquitetura que a gente tem. Hoje a gente consegue ter coisas tipo pontes, que a gente consegue até lembrar, assim, questão de estrutura, como é feita. Mas, em 1889, ela foi um marco e foi, assim, a primeira estrutura grande, né, e só feita de ferro e aço, né, construída. Então, por isso que ela também virou um logo de Paris, né? E é até hoje. Na escultura a gente tem René François, foi um importante escultor francês. Desde criança demonstrou grande interesse por esculturas.
Aos 13 anos de idade, entrou para uma academia de arte para aprender os princípios básicos das artes plásticas. Interessou-se e estudou também, por conta própria, a anatomia humana para utilizar os conhecimentos na elaboração de suas esculturas. Aos 18 anos de idade, começou a trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na elaboração de esculturas em bronze. Auguste Rodin não se preocupou com a idealização da realidade, ao contrário, procurou recriar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Então, assim, a gente tem eu botei uma escultura aqui como exemplo, que o nome dela é O Pensador, é de 1880, do Rodin. Se a gente olhar, o que ele consegue, o que ele está buscando ali? Ele está buscando recriar, né, a pessoa ali, o homem, como ele é, né, com perfeição ou imperfeição. Não tem uma idealização do homem perfeito. O homem que eu digo é o homem ser humano, tá? E também, se a gente olhar para ela e a gente pensar sobre ela, até mesmo o nome, né? Ela tá fazendo o quê? Um gesto do ser humano, que é o quê? O ato de pensar, né? Não é uma escultura qualquer, mostrando qualquer coisa. Não, ela tá ali buscando e mostrando um gesto do ser humano, tá? Pintura. Algumas características da pintura. Representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Ou seja, o pintor buscava representar o mundo de uma maneira documental. Ao artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Então, os artistas não buscavam pegar uma cena da natureza e melhorar, enfeitando ela mais. Não. Se tem uma árvore quebrada, vai ser retratada aquela árvore quebrada. Revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Temas da pintura. Politização. A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injustas. A arte manifesta um protesto em favor dos oprimidos. Então, nesse momento, a arte ela começa a virar protesto. Na verdade, ela não começa a virar protesto, né, gente? Ela, na verdade, ela é uma forma deles protestarem sobre algum determinado assunto. Pintura social, denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. As pessoas das classes menos favorecidas, o povo, em resumo, tornaram-se assuntos frequentemente da pintura realista. Os artistas incorporavam a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, elevando esses tipos à categoria de heróis. Heróis que nada tem a ver com os idealizados heróis da pintura romântica, tá? São heróis que eles colocam, heróis do dia a dia, né? Heróis da vida cotidiana, não heróis como deuses. E aí a gente tem dois principais pintores, que é o Gustave Courbet e o Jean François. Gustave Courbet, homem de grande pragmatismo, desafiou o gosto convencional por pinturas históricas e temas poéticos, insistindo que a pintura é essencialmente uma arte concreta e tem que ser aplicada às coisas reais existentes. Sua crença era: tudo que não aparece na retina está fora do domínio da pintura, ou seja, tudo que ele não pode ver, ele não pinta. Foi considerado o criador do realismo social na pintura, pois procurou retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares. Manifesta sua simpatia particular pelos trabalhadores e pelos homens mais pobres da sociedade do século XIX. Nessa imagem aqui eu coloquei para vocês um quadro que é um autorretrato do pintor, que se chama O Desespero, tá? Que na verdade é uma obra que ele fez como se ele estivesse vendo alguma coisa e entrando em estado de desespero. Jean François é conhecido como um precursor do realismo, pelas suas representações de trabalhadores rurais. Junto com Courbet, Millet, né, ou Jean François,
Foi um dos principais representantes do realismo europeu, surgido em meados do século XIX. Sua obra foi uma resposta à estética romântica, de gostos um tanto orientais e exóticos, e deu forma à realidade circundante, sobretudo a das classes trabalhadoras. Sensível observador da vida campestre, criou uma obra realista na qual o principal elemento é a ligação atávica do homem com a terra. Foi educado num meio de profunda religiosidade e respeito pela natureza. Trabalhou na lavoura desde muito cedo. Seus numerosos desenhos de paisagens influenciaram mais tarde Van Gogh. Desse autor, eu peguei um quadro que se chama Mulher com o Ancinho, que é de 1854. Hoje esse quadro está em Nova York, no Museu de Arte Moderna Metropolitana, tá? Se vocês olharem para o quadro tem duas mulheres lá no fundo, né? Como se estivessem correndo, ou querendo pegar alguma coisa, ou querendo gritar a outra mulher. E aí, na verdade, a gente vê o quê? A mulher, ela tá varrendo o feno, né? Ela tá ali com a vassoura, né? Tá varrendo o feno, ou seja, é um trabalho da época camponês. E ele retrata muito isso nas obras dele. Bom, é isso. Foi só um resumo, tá, gente? Para vocês também poderem observar algumas telas. Façam os exercícios que eu mandei pela Dani. Se vocês tiverem dúvida, vocês tirem comigo na próxima aula, ou vocês podem mandar para ela também, caso não consigam fazer alguma questão. E aí a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Tchau!